O mercado de agências, ele evoluiu muito. Então, assim, se você olhar realmente desde o início da operação da Spot, deixa de ser o que muitos falam de agências de marketing, agências de trade marketing, live marketing, agências de promoção, para ser empresas de transformação de estratégia em execução. Perfeito. E a estratégia em execução comercial, não restrita única e exclusivamente ao que a gente tem hoje como core da operação, que é promotor de venda. Imagine que na prestação de serviço de uma agência de execução, 90% do custo são pessoas. E desses 90% dos custos são iguais para todos os provedores de estratégia ou de mão de obra ou de agência. O que difere realmente é a capacidade que o player, no caso a Spot ou os meus concorrentes, tenham de entregar aquilo que está sendo comprado. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Video Talks e o assunto hoje é agência de trade marketing. Para quem acha que o produto chegar na gôndola e ficar organizado de maneira a encantar o shopper é um milagre, não é. Existem dezenas, milhares de pessoas que todos os dias participam dessa organização, dessa empreitada. E hoje eu estou recebendo aqui o líder, o sócio, o diretor e meu amigo Fábio Andersen, dono da Spot Promo, uma das maiores agências de trade marketing do país, para a gente saber mais sobre esse universo que é tão fundamental e importante na execução nos canais de vendas. Fabinho, obrigado pela tua presença, um privilégio ter você aqui, cara. Marcos, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Você sabe o quanto eu respeito você, Versteg, como profissionais. E o teu convite, quando você me ligou, eu falei, Marcos, pode contar comigo que eu estou aí para a gente poder bater esse papo com todo mundo aqui. Muito bacana, cara, muito bacana. Eu tenho certeza que a turma vai aprender bastante contigo aqui. Tomara, cara. Né? Acho que sim, não sei. Depende muito aí das expectativas. Afinal né? de contas, já são quantos anos de Spot? Completamos 23 anos, Marcos. 23 anos. Como é que começou vida, essa né? história? Foi uma oportunidade ou foi um planejamento? Como é que começou isso? Cara, eu sou a minha formação universitária é administração, fiz ênfase em marketing e dentro dessa trajetória eu me aproximei muito da área promocional. Então, há 20 e tantos anos atrás, ou até um pouco mais, a área promocional era uma área de campanhas. Né? E as campanhas sempre têm começo, meio e fim. Né? Campanhas de 2, 3 meses. E o mercado era assim. Né? E o mercado pedia projetos mais longos, pedia projetos com mais inteligência. E naquela época era muito fácil se comercializar produtos ou ações. Só que pecava-se muito na execução, porque a expectativa de prazo era reduzida. Então, a Spot ela nasceu em 2023 com o César Gabriel, que é meu sócio, e ex-Disney, né, na época, quando ele estava, a gente começou com uma operação... 2013. 2003. 2003. César sai da Disney, monta uma operação, eu trabalhava no Grupo Abril, e nós montamos uma operação de estratégia para execução. Então, o foco da nossa operação era execução, e para você ter uma estratégia virada para execução, se dependia de prazo. Então, aí começaram a surgir os contratos de 12, 24 meses e uma atividade mais estruturada de execução. Então, a chama e a oportunidade foi converter um conceito de atividade promocional para um modelo de execução de longo prazo com estratégia. E lá no início, enfim, a gente sabe que todo início de companhia não é fácil, né? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram naquela época e como é que vocês superaram esses desafios? Não vou falar que eu fui um empreendedor, mas todo profissional que se predispõe a montar um negócio, ele tem uma ideia, um sonho, um conceito e ele não tem o que a gente sabe de processos, sistemas, controles, lidar com pessoas. Né? Então, acho que os maiores desafios no início da Spot, eles foram a consolidação de uma operação que hoje, uma startup, você tem vários especialistas em cada área. Não, nós começamos em 40 metros quadrados, né, e onde o servidor era o próprio desktop. Então, acho que o grande desafio realmente da Spot foi acompanhar o crescimento e, paralelamente a isso, ter que se estruturar como uma empresa. Então, acho que está aí o grande desafio de todo esse período de crescimento. Aí. É o famoso empreendedor raiz, né, cara? Raiz, você sabe fazer da porta para fora, né? Da porta para dentro você toma sustos. Exatamente. E a gente, com muito trabalho e dedicação, conseguiu estabilizar isso sem que afetasse o resultado. E hoje são
quantos promotores, supervisores trabalhando hoje na equipe da Spot? Marco, os números eles são até certo ponto assustadores, mas a gente tem sempre o pé no chão, sempre a mesma simplicidade. Hoje a Spot está com 12 mil funcionários, né? Desses 12 mil funcionários, algo em torno de 400 estão nas estruturas administrativas, back-office, o outro 11.600 são funcionários de campo espalhados pelo Brasil. Atuamos em mais de 4.200 municípios hoje aqui no Brasil. 4.200. Temos uma operação no México também, que a gente considera uma operação super importante, de menor relevância, mas o que move a nossa operação é esse exército de colaboradores. Enfim, 12 mil promotores não é para qualquer um. Assim, definitivamente os posiciona numa posição... a gente não necessariamente tem números, né, que comprovem quem é líder ou não é líder nesse mercado, mas colocam vocês, como eu havia dito, numa posição de referência nesse mercado. Pelo menos eu estou dizendo isso na minha percepção, né? Tá bom. Apesar de toda a humildade que eu reconheço em você há muitos anos, e que foi que de fato vem construindo essa linda trajetória de vocês. Mas quando que vocês se perceberam de fato uma empresa com essa pujança toda, com essa autoridade dentro desse segmento? Nunca. Porque o dia que eu pensar dessa forma como empresa, eu deixo de existir. Muito bacana. Então eu acho que essa é uma das missões, valores e princípios da Spot. Sempre olhar aquilo que efetivamente é a essência, que começou em 2003, e prevalecer com muita humildade, transparência, honestidade e nível de serviço. O brilho são as pessoas que prestam serviço para a Spot, como funcionários e colaboradores, e todos os nossos, que a gente chama lá dos nossos colaboradores internos, né? São eles que fazem o sucesso de cada um dos projetos, são mais de 60 clientes, então são estas pessoas, não é a corporação ou a companhia, né? Então o dia que eu parar e falar assim, nossa, eu virei a chave, agora não sou líder de nada, nem em casa, viu, Marcão? Brincando um pouquinho, mas o fato é... Menos ainda. Eu acho que assim, não existe essa percepção e nunca vai existir dentro da Spot. Muito bacana, cara. Esse é você inteirinho, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, cara. Que legal. Muito bacana. E como é que você vê a evolução do mercado de agência de trade marketing ao longo desse tempo todo que vocês vêm atuando no mercado, Fabinho? O mercado de agência, como eu te falei desde o início da Spot, né? O mercado, ele veio, você passou também profissionalmente à frente de algumas operações. O mercado de agências, ele veio sim evoluindo, né? Eu acho que existem bons players no mercado, né? Ele é um mercado ano contra ano, como todo e qualquer negócio. Tem anos bons, anos ruins. A área de tecnologia vem suportando a melhoria dos níveis de serviço. Mas, como te disse, é um ano contra ano e ele passa agora por um momento de consolidação. A gente começa a perceber movimentos significativos de aquisições entre empresas do segmento, empresas de outros segmentos fazendo aquisições de bons players aqui do mercado. E eu acredito que para os próximos anos os desafios passam, como para qualquer outra corporação, as taxas de desemprego, taxa de juros como dificuldades, motivos pelos quais eu também acredito na consolidação. Mas o mercado de agências ele evoluiu muito. Então, assim, se você olhar realmente desde o início da operação da Spot, deixa de ser o que muitos falam de agências de marketing, agências de trade marketing, live marketing, agências de promoção, para serem empresas de transformação de estratégia em execução. Perfeito. E a estratégia em execução comercial, não restrita única e exclusivamente ao que a gente tem hoje como core da operação, que é promotor de venda. Perfeito. Isso não é só um jogo de palavras, né? Isso é, de fato, uma mudança de mentalidade na prestação de serviço das agências em relação aos clientes. Me conta um pouco mais dessa entrega que a Spot tem, que ela é diferenciada, ou da própria evolução da entrega das agências de quando vocês começaram, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, para as entregas que vocês realizam hoje? No início das operações, as entregas estavam baseadas naquilo que é a essência da mão de obra, que é folha de pagamento, segurança jurídica, tributária, fiscal, transferência de risco. E hoje você vê no nosso mercado
empresas com inteligências de alocação, de retorno sobre investimento, de uso de tecnologia e tratativa de dados para tomada de decisão. Então você deixa de ser aquilo que deixa de ser uma terceirização de mão de obra para efetivamente ser uma empresa parceira, um braço de execução com inteligência do teu cliente. Então acho que é uma mudança significativa, sim. E quais são os desafios, Fabinho, entre nas relações entre as agências e os clientes contratantes do serviço? Ou seja, o que tem na tua cabeça de oportunidade no desenvolvimento dessa perspectiva? Pergunta difícil. Eu bem sei. Olha, os desafios, porque hoje as indústrias, quando procuram as agências de execução ou as empresas de execução, elas muitas vezes buscam já com um formato pré-estabelecido, com a estratégia definida. Né? As grandes armadilhas desse momento é de que, quando as indústrias nos contratam, elas possuem, em sua grande maioria, a estratégia. Quando vai bem, está tudo bem. Mas quando não vai bem, a responsabilidade é de quem está executando. Então, a partir do momento que você tem transparência, clareza e proatividade, você tem capacidade de questionar essas estratégias e adaptá-las a uma realidade, e essa tá a beleza da relação e da longevidade dos nossos contratos. Você, como prestador de serviço, não pode ser, não digo a palavra entre aspas, submisso a esse modelo, mas você tem que se colocar e mostrar modelos mais eficientes com base naquilo que a gente tem, que é a grande fortaleza da Spot, que é o conhecimento que não é do Fábio, é o conhecimento adquirido na história da Spot com volume de clientes. Então, essa aceitação, essa mudança de chave é um grande desafio hoje. Talvez esse seja o grande mal compreendido entre essa relação da indústria com o varejo, ou existem outros fatores que compõem esse desafio dessas conversas? Porque porque de fato existe aí, de uma certa forma ou de outra, essa necessidade dessa mudança de mentalidade de uma agência ser apenas uma gestora de mão de obra para uma agência ser, de fato, uma influenciadora Sim. na execução das estratégias de negócio das companhias. Então, dentro desse contexto, como ultrapassar esses desafios? Ou seja, o que se precisa do outro lado de compreensão que ajudaria nessa melhor relação? As aberturas, né? O que acontece? Hoje as relações com as indústrias, elas nascem invariavelmente pelas áreas de suporte como compras, jurídico. Então, o primeiro contato que a gente tem com essas empresas, elas passam por isso. Então, são entraves aí muito grandes, porque todos têm interesse dentro da indústria, cada área. Quando você ultrapassa essa barreira, é a nossa capacidade, e aí eu falo muito pela Spot, né? A nossa capacidade e profundidade. Eu acho que na prestação de serviço, ela não pode ser superficial. Então, se faz necessária uma dedicação de verdade para entender, pesquisar e propor soluções. E a indústria, muitas vezes, detém de políticas internas de não compartilhamento de dados, políticas internas de não compartilhamento total das estratégias, e isso interfere diretamente na execução, no resultado. Porque o norteamento da execução, ela é feita por nós, com base numa estratégia. E muitas vezes as estratégias, realmente, elas são estratégias que podem ser aprimoradas com muita simplicidade, que eu coloco isso, com base no que eu tenho de conhecimento. Eu brinco muito com os meus clientes de que eles são especialistas na produção dos produtos e na comercialização deles. Eu sou especialista na execução. Exato. Né? A completariedade do processo, a Exato. última milha lá, Exato. na gôndola. E lá eu entendo. Então, e essas provocações que a gente faz com os nossos clientes precisam ser feitas de forma muito bem estruturadas. Para a gente passar para um segundo tópico, eu acho super importante que a gente tocar aqui, que é essa relação da Spot com os seus promotores. Tá bom. Minha última pergunta sobre essa relação da agência com as indústrias. Qual é o maior erro que uma indústria comete quando ela vai contratar uma agência de trade marketing? Está me colocando em situações complicadas aqui, Marcão. Na realidade, eu acho que a gente está nos posicionando aqui no sentido de ajudar o mercado a fazer bem feito. Eu acho que assim, é um bate-papo. Exato. Né? Preço.
preço. Porque o que acontece hoje? Imagine que na prestação de serviço de uma agência de execução, 90% do custo são pessoas. E desses 90% dos custos são iguais para todos os provedores de estratégia ou de mão de obra ou de agência. O que difere realmente é a capacidade que o player, no caso a Spot, ou os meus concorrentes, tenham de entregar aquilo que está sendo comprado. Né? E isso, o PowerPoint pode dizer que sim, para todos. E então, muitas vezes, tem-se o equívoco dessa variação de 10%, 15% que falta antes, como decisor da estratégia só única e exclusivamente financeira. O que a gente busca sempre e contribui com o mercado, não ser a empresa de menor preço, né? É impossível, né? Não existe bom, bonito e barato, né? Então, a gente sempre tem a preservação daquilo que a gente entende que ser necessário para se apresentar e se fazer um bom trabalho. E provocar os nossos clientes, que são grande parte dos erros que a gente entende, de olhar o mercado. Né? Hoje a Spot não tem estrutura comercial. Então você fala assim, mas como é que você comercializa 200 projetos ativos hoje dentro da nossa operação sem uma equipe comercial? Através de referência de mercado. E a referência de mercado é construída com essa estratégia que a gente usa, que é realmente provocar os nossos potenciais clientes a saberem dos nossos clientes como é que a gente opera. E muitas vezes os processos param em preço. Então, um dos equívocos é parar em preço. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E mais além do que essa variável é super importante para descobrir mais valor tendo essa relação do que efetivamente hoje boa parte das indústrias enxergam. Vamos aterrissar um pouco mais agora dentro do contexto dos promotores. 11.600 promotores, supervisores distribuídos em 4.200 municípios sem no falar país da sazonalidade, inteiro. que agora começa com Sem falar da Páscoa sazonalidade, agora, o pico que você teve de pessoas trabalhando... Nós vamos chegar agora no final de abril com mais de 16 mil. 16 mil pessoas. Mas sazonal. Como é que faz? 200 projetos. Como é que faz para capacitar, motivar, controlar a atuação de toda essa gente 365 dias no ano? Difícil, né? São grandes oportunidades que ainda existem nesse modelo, mas o uso da tecnologia é um dos principais. Então, não dá para você atuar dessa forma, com essa magnitude e capilaridade, sem uso de tecnologia. Então, a gente tem estruturas semelhantes a essa que aqui está, para a capacitação da equipe. A gente tem profissionais extremamente competitivos e conhecedores daquilo que fazem. Então, a capacitação ela passa por módulos e plataformas muito voltadas ao público. Então, tem aí todo um trabalho de entendimento da metodologia de transferência de conhecimento. Isso é feito fortemente dentro da Spot. E a parte de incentivo, acho que é um assunto à parte, porque, voltando ao desafio do custo, né, tudo que se incentiva tem que ter a necessidade de investimento. Então, a gente tem plataformas de premiação, a gente tem campanhas de incentivos, existem projetos que você tem remunerações variáveis atreladas a resultado, adicionais da venda regular da loja. Então, são mecanismos que cada cliente ou cada momento de projeto se utiliza. Mas aqui é um grande ponto de oportunidade contínua de melhoria e é realmente um grande desafio motivar e incentivar, principalmente que a gente está falando de uma base de profissionais que a gente fala que é a entrada para o mercado de trabalho. Né? Então, há uma alta competitividade, tem turnover, esse é um ponto muito importante e que não está consolidado e a gente está sempre olhando para ele. Todo dia, né? Todo dia. Todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo. Sim. O perfil do promotor mudou ao longo do tempo? Sim. A gente fala muito de promotor, mas existe aí um ponto que ele deixa de ser repositor de mercadoria. Então, lá atrás, muito se falava de repositor, que é o profissional que chega na gôndola, abastece e vai embora. Ele é mensurado a qualidade pela finalização do serviço e da abertura da caixa e levar a caixa aberta e não... Aberta é abrir com estilete e não deixar a caixa aberta. Então, ele fez o trabalho dele para um promotor de vendas.
Então, o promotor de vendas que a gente busca ter, e que é o trabalho incansável da Spot, é de que ele seja um promotor que promove a venda na loja, e para isso ele precisa ser entendedor da loja. Né? Um dos assuntos que eu mais trato lá dentro da Spot é a loja não precisa estar 100%, que é impossível. Tem diversos fatores que deixam uma loja perfeita, né? Um conceito de loja perfeita. Mas ele precisa saber por que não está perfeita. Então esse é o ponto. A partir do momento que o profissional sabe exatamente o porquê da loja que ele atende, ele é um bom promotor. Então, dentro dessa cadeia de evolução, sai de um promotor repositor para um promotor de vendas. Isso é uma grande diferença. Inclusive na remuneração, quando a gente olha isso nas convenções coletivas dos sindicatos, a diferenciação. Muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Né? Mais uma, vamos lá. E essa, eu acho que se tiver na nossa audiência promotores, eles vão gostar de te escutar. Imagina que você vai trocar de posição com um promotor durante uma semana e você vai trabalhar no ponto de venda. Tá bom. O que ia ser difícil para você durante essa semana de trabalho? Ou seja, qual é a parte lá do dia a dia desses caras que ele precisa estar atento, motivado, desafiado a superar? Não sei se você sabe, em 1994 eu comecei como promotor de vendas. Eu não sabia disso. Pronto. Então pronto. Então não é muito desafio. Outro ponto importante é de que a gente, dentro dos núcleos lá de atuação, a gente tem as jornadas de ponto de venda. Então a gente está sempre presente no ponto de venda e alguns clientes têm o dia do promotor e a gente vai a campo. Mas nada comparado à rotina dos nossos profissionais e ao dos profissionais da categoria. O maior desafio hoje na nossa visão que o promotor tem, que eu teria, que você teria no ponto de venda, é entender na prática a estratégia dos clientes, que são complexas. Porque na visão do cliente, o abastecimento é primário, mas o planograma, o share, precificação, aplicação de material de ponto de venda. E quando eu falo de planograma, não é quantidade de frentes de produtos para ser colocado, ao lado de quem e como conquistar isso. E pega uma empresa multicategoria, como a gente tem dentro do portfólio de clientes, como é que todo esse conhecimento é embarcado e atualizado constantemente na cabeça de qualquer ser humano. Não estou dizendo de um presidente de empresa ou de um promotor, eu não estou aqui desmerecendo as atividades, mas é bem complexo. E aí é onde a gente já entra, não fugindo da tua pergunta, com a utilização da inteligência artificial. Então, acho que esse é o ponto. A Spot é uma empresa muito simples que busca constantemente iniciativas para fazer uma boa execução. Então, hoje a gente sai daqueles guias de execuções que são livros, que são PDFs embarcados em smartphone e começa a usar a inteligência artificial para nortear a jornada do promotor na loja. Então, isso facilita muito. Então, respondendo a tua pergunta, eu me daria super bem, primeiro porque fui promotor e segundo que eu usaria a ferramenta da Spot de inteligência artificial, que iria me nortear, executar não só a minha jornada dentro da loja, do que eu preciso fazer aí em que momento, dependendo do segmento da loja e da localização e do cliente, e também receber desafios, que isso acontece dentro do dia a dia da Spot, que é uma das funcionalidades que a gente tem lá. Você já se antecipou, já respondeu a minha pergunta sobre a potencial mudança que AI teria, né, dentro da rotina do promotor e etc. Sim. Então eu vou transformar essa pergunta para discutir sobre uma reflexão que eu tenho feito a respeito da influência da AI no nosso dia a dia. Né? No caso específico dos promotores, você vê a AI substituindo a pessoa para repor aquele produto, para organizar do jeito que precisa ser organizado. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é o trabalho do promotor ou o trabalho dessas atividades que têm esse papel, né, de fato trazer a realidade, né, ou seja, do dia a dia para as pessoas na hora da verdade, ele não está comprometido pela AI. Ou está? Não, muito pelo contrário. Quando isso começa dentro da Spot 2 anos atrás, o que a gente buscou entender é de que forma a gente utilizaria a inteligência artificial para melhorar o nível de serviço para os nossos clientes. O trabalho repetitivo, podemos dizer assim, ele é manual, né, isso não interfere muito. O que a gente vem usando da inteligência artificial, como te falei, é como tornar o trabalho a ser executado, inclusive os nossos,
mais produtivo. Né? Então, a gente comentou até antes de começar aqui algumas alternativas que a gente acaba usando no dia a dia. Então, a aplicação da inteligência artificial com os desafios das políticas, dos compliance dos nossos clientes no tratativo dos dados, que é uma grande... É um tema super complexo e delicado, mas hoje a gente tem dentro da operação da Spot diversos clientes que trazem as estratégias de execução dentro da inteligência artificial e, muito pelo contrário, ela aprimora a qualidade do nível de serviço a ser desempenhado pelo promotor com muita excelência, porque não só passa a ser um ambiente de busca com informações precisas e você tem a capacidade de mudar a estratégia quase com a mão de Deus no Brasil inteiro, em tempo real, mas também você passa a dar a capacidade de receber da outra ponta que está consultando o que mais se busca de informação. Então, hoje a gente já tem um grande banco de dados de grande parte dos nossos clientes de quais são as maiores dores que já estão consolidadas e localizadas. E aí você tem um poder de reação muito grande para isso. No nosso país, pela cultura, pelo modelo de negócio, a inteligência artificial nem pode suprir a mão de obra porque ela faz parte da cadeia comercial dos clientes. Perfeito. Tá? Então, acho que... Sim, então é pouco provável que isso aconteça, pelo menos nos próximos 10 anos dentro do nosso mercado. Essa também é a minha crença, Fabinho. Última pergunta, que a gente já está chegando no final. Legal. Eu queria saber de você o seguinte: o que ainda falta construir na Spot? Ou seja, quais são as coisas que você ainda enxerga como, enfim, apesar de terem chegado até aqui, você olha e fala, puxa, eu gostaria ainda de percorrer essa jornada dentro da Spot, dentro desse mercado? Então, foi aquilo que eu comentei. De tudo que a gente conversou hoje, um dos grandes pontos de desconforto da nossa operação está na forma de como a gente consegue engajar, motivar e promover um plano de carreira para esses profissionais. Imagina que hoje a gente falou um pouco de condições comerciais, a gente falou um pouco de momento de Brasil, de taxa de desemprego, que é uma grande dificuldade para a gente contratante. A gente falou de taxa de juros, mas o que eu vejo daqui para frente na Spot é olhar de uma forma diferente para estas pessoas, nos aproximando dos nossos clientes na geração de um plano de carreira estruturado. Eu acho que esse é um ponto super importante, porque a gente falou muito em execução, falou muito em resultado, e falamos de pessoas, mas a gente precisa olhar melhor para isso. E isso, para mim e para os meus sócios, é um grande desafio onde a gente está focado. Eu acho que é isso aí, Marcão. Se eu puder escolher um dos pontos que a gente olha para frente, é isso. E, óbvio, continuar sendo o que a gente é por essência, né? Sem mudar uma vírgula do que a gente faz. É isso. Fabinho, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a todos. Foi incrível ter você aqui, cara. Então é isso aí, turma. Fiquem ligados e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.